Sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião mensal da Comissão de Propriedade Intelectual do OAB Guarujá. A reunião está sendo gravada e será efetuado prints durante toda a reunião, para posterior postagem em redes sociais. Quem não quiser aparecer, sugiro fecharem suas câmeras. O vídeo poderá ser divulgado no canal do YouTube da Liga Nacional da Propriedade Intelectual. Fica aqui já o meu convite, se você ainda não se inscreveu no canal, para fazê-lo. Assim, poderá ser notificado do que já está lá postado. Para quem ainda não me conhece, eu sou Soraya Embacei de Mello, coordenadora da comissão, e gostaria de saudar os demais membros da nossa comissão aqui presentes e dar boas-vindas aos novos membros que recentemente foram nomeados. São eles: a Deise Ramos, a Karina Carmona, a Luciana Fernandes, a Renata Cunha e a Renata Zanetti. A nossa reunião mensal ela é realizada sempre na primeira quarta-feira do mês, às 10h30. E para ter acesso ao link na plataforma, é necessário você seguir o Instagram da Liga Nacional.pi e enviar um direct manifestando o seu interesse. O tema escolhido para a nossa reunião de hoje é o que é o blockchain e como ele se relaciona com a propriedade intelectual. E a nossa convidada a discursar é a colega de todos e minha amiga, doutora Thaís Leite Toski. Advogada, conselheira seccional, presidente da Comissão de Estudos em Direito da Moda e palestrante da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Membro consultora da Comissão de PI da OAB Guarujá. Membro consultora da Comissão Especial de Cultura e Arte da OAB do Conselho Federal, do biênio 2017 a 2019. Graduada e pós-graduada em Direito Empresarial pelo Mackenzie e em Direito Público pela Escola Superior de Advocacia da OAB São Paulo. Cursos de aperfeiçoamento e extensão na PUC São Paulo, IBMEC, FGV São Paulo, na UAIPO e NPI. Professora universitária e professora convidada da Universidade de Paris, coautora de obras jurídicas. Seja muito bem-vinda, querida Thaís Toski, minha amiga querida, ilustre palestrante, professora, a palavra está com você, minha amiga. Muito bom dia a todos, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Soraya, minha amiga querida, muito obrigada pelo convite, mas primeiramente eu gostaria de dizer que isso não é uma palestra, tá, gente? É um bate-papo. Eu vou compartilhar um pouco aqui de algumas informações com vocês, vou absorver algumas informações de vocês também, eu acho que é uma troca aqui. Então, já agradeço de antemão. Aproveito também para agradecer ao presidente da OAB do Guarujá, o doutor Marcelo Henrique Ribeiro, e toda a sua diretoria pela possibilidade de trabalho dessa comissão, que é tão inovadora e vem fazendo um trabalho muito forte, muito bacana, inclusive com o primeiro curso de PI da Baixada Santista. Isso é uma coisa que me orgulha muito ter feito parte desse corpo de professores. Parabéns, Soraya, coordenado pela nossa querida Soraya, como todos vocês sabem. E agradecer também ao nosso presidente da OAB São Paulo, doutor Caio Augusto Silva dos Santos, por todo o apoio, em especial nesses últimos 2 anos, desde o início da pandemia, que possibilitou a todos nós, advogados, continuar as nossas atividades através da OAB, principalmente para a difusão do conhecimento. Então, eu agradeço. Aí, passada essa introdução, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui hoje, partilhando desse bate-papo de novo. Eu tive uma dificuldade bastante grande de decidir o que eu ia falar a respeito do blockchain, porque a parte de direito digital, principalmente aplicada à API, que é a minha área de atuação, é uma paixão. Então, eu acho tudo interessante, eu acho tudo legal, eu acho tudo válido para compartilhar com vocês, só que a gente não tem tempo hábil para isso, senão a gente ficaria o dia inteiro debatendo aqui as inúmeras questões. Então, eu foquei em alguns pontos, coloquei mais um en passant geral, assim, do que vem sendo entendido da aplicabilidade do blockchain para a propriedade intelectual, e coloquei duas novidades. Uma já não é tão novidade assim, mas a outra é bastante, e a gente vai ver muitas celeumas jurídicas a partir daí, eu tenho certeza disso, porque como tudo que é muito inovador, a gente não tem nem jurisprudência, a gente não tem um entendimento pacífico, a gente não tem nem doutrina, quiçá algum entendimento pacífico nesse sentido. Então, eu vou finalizar o nosso bate-papo hoje com 2 questões aí, para deixar vocês com a pulguinha na orelha, atrás da orelha, para pensar nas possíveis
questões jurídicas que virão a partir dessas situações. Eu peço, por favor, a intervenção de vocês enquanto eu for falando, porque a Soraya sabe. Quem já participou de algum evento nosso, sabe que eu sou uma pessoa que fala bastante. Então, por favor, me interrompam aí, qualquer questionamento, qualquer observação. E vamos lá. Só para compartilhar a tela aqui nesse share screen, né? Vocês viram que a Soraya está me ignorando, né, gente? Deixa ela. Sim. No share screen. É que meu áudio estava fechado. Vamos lá. Ah, mas está falando que está desabilitado para mim, que eu sou participante. Eita, agora. Agora foi. Vocês estão vendo bem? Sim. Estou vendo bem. Oi, todo mundo. Obrigada. Oi, Rê. Sim, tudo ok com a imagem. Obrigada, gente. Obviamente, a gente começa aí, como eu acredito que nem todos que estejam acompanhando, aí eu sei que tem alguns colegas que ainda estão iniciando aí dentro da área de PI, ou então pessoas que são entusiastas da matéria, mas não têm ainda uma atuação. Eu sempre coloco essa divisão inicial aí, que é importante para a configuração do entendimento em relação à proteção, em relação a algumas coisas que nós vamos falar mais para frente, né? Então, é importante dizer, porque muita gente confunde, inclusive os nossos magistrados aqui no país. Às vezes a gente entra com alguma questão litigiosa dentro da esfera judicial e explica em mínimos detalhes, mas as pessoas não compreendem. Então, estou colocando aí para vocês, que eu acho importante. A propriedade intelectual, então, é a mãe, e a subdivisão que nós temos aí é a propriedade industrial, direitos autorais e proteção sui generis. Lembrando que dentro da propriedade industrial é onde a gente encontra marcas, patentes, desenho industrial. Então, essas questões estão relacionadas diretamente, estão ali subdivididas dentro da propriedade industrial. Os direitos autorais, a gente tem os direitos autorais propriamente, direitos conexos, e outras questões relacionadas à legislação de direito autoral. E a legislação de propriedade industrial são legislações diversas, tá? A gente tem uma complementariedade aí só dentro da esfera de registro de proteção de programas de computador, que embora eles tenham uma legislação específica e estejam protegidos pela legislação de direitos autorais, o registro é feito dentro do INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Eu sei que isso gera uma certa confusão, mas é a única exceção aí dentro desse universo. Tá? Então, na sequência, a gente vai propriamente para o que é blockchain. Toda vez que eu vou falar sobre blockchain, como é uma coisa que está muito no nosso dia a dia, em notícias, Bitcoin para lá, novas moedas para cá, sobe e desce na bolsa, enfim, a gente escuta muito, mas poucas pessoas assim têm uma noção exata do que vem a ser o blockchain. Então, eu coloquei aqui, e é importante dizer que a aplicabilidade dele não é só para as criptomoedas. A existência dele começou a partir daí com as criptomoedas, mas ele se expandiu e atualmente ele é utilizado em diversas situações, inclusive para a PI, que é o que a gente vai falar hoje. Então, eu coloquei assim uma definição bem básica, eu falo, para o entendimento do que é, porque se a gente for entrar numa definição clássica, falar sobre os algoritmos de consenso, os algoritmos de permissibilidade, enfim, a gente tem uma série de detalhes aí que são muito,
como é que eu posso dizer, assim, muito complexos e demandam, assim, um maior tempo. Mas é importante que a gente tenha consciência que o que é o blockchain? Ela é uma espécie de livro-registro digital de natureza inviolável, onde ficam registrados tudo que entra ali nesse livro-registro, ele teoricamente é imutável e inviolável. Eu sempre falo que teoricamente, porque partindo do pressuposto que o ser humano é uma criatura que, assim como inventa coisas maravilhosas, inventa coisas não tão maravilhosas assim, eu acredito que, da mesma forma que existe a capacidade de desenvolver situações que não permitam a violabilidade desse sistema, existem pessoas, existem cérebros que estão ali tentando, de alguma forma, burlar essa inviolabilidade. Então, a priori, ele tem uma natureza inviolável, mas eu digo que tudo depende. A maioria de nós aqui é advogado, então a gente sabe que a palavra depende é uma palavra que está ali no nosso dia a dia muito frequente, desde a época da faculdade, quando nós fazemos algum questionamento para os nossos professores. Mas isso aqui pode, isso aqui não pode. Então, depende. Depende do caso concreto, depende da situação, depende do que se configurar daqui a um mês, daqui a um ano, a gente não sabe. Desde o início da pandemia, a gente teve uma alavancada da nossa evolução digital, uma coisa que aconteceria num prazo de 5 anos, normalmente. Os especialistas pregam que isso ocorreu num prazo de 1 ano e meio, né? A gente está 1 ano e meio desde que a pandemia foi decretada, então é muita informação, são muitas situações se configurando, e a gente está ali tentando acompanhar essa movimentação, e, por óbvio, o direito, que é uma ciência humana, ali fica tentando se encontrar e se adequar a essas inovações. Então, o blockchain está aí, com essa definição bastante objetiva que eu coloquei para vocês, aí a gente vai entrar aqui em outros tópicos. Coloco, primeiramente, que elas são protegidas por vários mecanismos, desde criptografia, algoritmos inúmeros. A gente tem em cada bloco como é que eu posso dizer isso para vocês? Uma estrutura de proteção que vai encaixando um bloco no outro, um bloco de informações, a partir do momento que ele entra nessa rede, que nessa tecnologia, através do blockchain, ele vai absorvendo as informações, e quando ele passa para o canal subsequente, aquela informação primeira que foi lançada lá, ela não pode ser corrompida, até chegar na final e ficar disponibilizada publicamente. Então, como eu disse, a inviolabilidade é uma das características principais, razão pela qual ela é tão utilizada para situações que demandam uma segurança maior em decorrência do valor dos dados que estão relacionados a eles, sejam eles valores tangíveis ou sejam eles valores intangíveis. Então, é importante deixar isso bem claro aí para vocês. Inclusive, eu coloquei embaixo que essa tecnologia ela pode ser utilizada em todas as áreas. Como eu disse, iniciou-se com a criptomoeda, acompanhando aí a criação do Bitcoin, mas depois ela passou a ser utilizada em todas essas áreas que demandam muita segurança em decorrência do valor agregado àquilo que está sendo protegido. Gente, por favor, me interrompam, façam comentários, tá? Não me deixem falando loucamente até os próximos slides. Aqui eu coloquei um infográfico de como é que essa estruturação é feita. Coloquei aqui de uma transação, seja ela qual for, seja uma transação econômica, seja uma transação de transmissão de informações, seja uma transação de registro de programa de computador, como a gente já tem no INPI, que a gente vai falar mais para frente. Então, tudo começa aí com o início da transação. Aí a gente parte para a transmissão dessa transação para uma rede distribuída. Esses blocos começam a ser agregados, como eu falei para vocês, a gente também tem as chaves criptográficas, cada uma das partes nesses smart contracts são, aqui colocar a tradução para smart contracts fica meio estranho, mas nesses contratos inteligentes, vamos dizer assim, há necessidade de chaves criptográficas, as pessoas precisam
na sua maioria das vezes, ter uma assinatura digital ou ter um registro dentro de uma dessas plataformas de blockchain, então, para que seja reconhecido, para que se saiba quem é que está fazendo aquela transação. Cada um deles precisa ter essa identificação dentro do universo digital. A partir daí, dessa transação, é formado um bloco. A partir dele, depois a transação é transmitida para toda essa rede distribuída, e esses computadores que assimilam essa tecnologia, eles estão pelo mundo inteiro, eles não têm uma localidade só no Brasil, ou só nos Estados Unidos, ou só na Europa, enfim, eles têm, é uma rede, justamente isso é feito para garantir a segurança e a inviolabilidade dessa tecnologia, e a partir daí ele é anexado ao blockchain propriamente, ou seja, ao livro de registro, ele é colocado lá e cria um registro permanente dessa transação que foi efetivada lá no início e que, de novo, a priori é inviolável. Então, aí na finalidade a transação está entre A e B está completa e se encerra aquele processo. Qualquer transação que venha a ser feita a partir dessa primeira inicial vai conter o histórico de tudo que aconteceu inicialmente. Você não consegue fazer nenhuma intervenção nesse meio do caminho sem que haja um comprometimento dos demais blocos, né? Ou seja, das demais informações que foram configuradas. Então, por conta disso, a segurança de novo, supostamente garantido. Eu sempre faço questão de dizer isso, embora a gente leia com muita frequência, é inviolável, é impossível de se romper esse bloco. Eu sempre parto do pressuposto de que, a priori, teoricamente, é inviolável, mas isso não é uma garantia. Então, os 3 pontos principais aí do blockchain, as 3 características de maior destaque que vem crescendo dia a dia, é a imutabilidade, a descentralização e a transparência. A descentralização, inclusive, eu acho que é uma das mais importantes, porque ela desvincula esse tipo de essas relações e esse tipo de tecnologia de qualquer governo, de qualquer empresa, de qualquer vínculo privado. Obviamente, estão se desenvolvendo redes de blockchain privadas, redes de blockchain organizacionais, governamentais, enfim, a gente vai ter aí cada dia mais crescendo esse ambiente. Mas a primeira, onde foi fundada, é a descentralização, razão pela qual há uma maior liberdade, há um maior comprometimento dos envolvidos, justamente porque você parte do pressuposto de que as pessoas têm a preocupação ali que aquelas relações sejam as mais transparentes possíveis, dentro do que a gente entende, por isso, porque assim como eu e as demais pessoas, você entende a existência do que é o blockchain, você sabe qual é a sua finalidade, você sabe o funcionamento dele, você sabe onde você consegue fazer a obtenção dessa tecnologia, onde aplicar, mas o conhecimento aprofundado realmente é um conhecimento técnico e que a gente sabe que que não é a maioria das pessoas que detém isso. Então, eu coloquei aí que essas são as 3 características intrínsecas de um blockchain, e eu falo, não só eu falo, eu estou replicando também, porque eu coaduno desse entendimento que o blockchain ele vai crescer cada dia mais, e eu falo que é uma revolução dentro da tecnologia, dentro do universo digital tão grande quanto a criação da internet há tempos e tempos atrás, porque ela vai começou já, né? A reestruturar a forma como nós mantemos as nossas relações em todas as esferas, desde relações pessoais, relações transacionais relacionadas à economia, relacionadas a investimentos, enfim, de uma maneira geral.
E a tendência é que isso cresça. Vocês veem aí, a cada dia a gente tem uma criptomoeda nova, a cada dia a gente tem uma nova aplicabilidade para o blockchain, uma nova utilização. Isso vai precisar, em algum momento, ter uma regulamentação mais específica. Mas aí a gente cai naquela situação, tá? Se nós tivermos uma regulamentação específica para isso, como é que fica essa característica da descentralização, que é um dos cernes do blockchain? Então, eu já começo aí a suscitar em vocês algumas questões que certamente vão fazer parte do nosso dia a dia aí para frente. Na sequência, propriamente, a aplicabilidade do blockchain na propriedade intelectual. Gente, só um minuto que eu vou tirar o casaco que eu coloquei, que eu devia estar achando que estava no Polo Norte, e eu já estou ficando com calor aqui. Vamos lá. Blockchain na propriedade intelectual. Eu coloquei item a item aí, e na sequência eu coloquei exemplos práticos, porque são tantas situações. A gente começa com a questão da proteção, propriamente, proteção dos ativos de propriedade intelectual, proteção dos direitos de propriedade intelectual, a gente consegue através do blockchain, a certificação. Vocês vão ver na sequência uma dessas finalidades de certificação, desde certificação da existência propriamente daquele direito, como no caso dos direitos autorais, onde não há necessidade de registro para que você tenha a proteção. Quem atua na área sabe disso. A diferença entre os direitos de propriedade intelectual da esfera da propriedade industrial e da esfera dos direitos autorais é justamente essa, a necessidade e a não necessidade de registro. Dentro da propriedade industrial, você tem a proteção somente a partir do pedido de registro, sendo nos direitos autorais esse registro é meramente declaratório, ele não tem uma finalidade constitutiva, ele não constitui o seu direito já existe a partir do momento em que você transmuta a existência daquela sua ideia, daquela sua criação para o plano físico. Então, a gente tem essa grande diferença aí entre uma e outra. Então, quem atua com direitos autorais sabe, o registro é feito na Biblioteca Nacional, tem uma série de burocracias aí envolvidas em relação a isso, e hoje em dia nós já temos várias empresas que atuam com essa parte de certificação e que tem uma função probatória dentro de disputas, eventualmente pré-judiciais e judiciais, que já servem, inclusive, como prova. Não aqui no Brasil, mas eu digo que isso é uma questão de falta de utilização ainda, porque a partir do momento em que isso começar a ser colocado dentro dos processos, começar a ser elencado, vai se criar jurisprudência a respeito. Porque se existe essa finalidade, existe essa possibilidade, você tem como utilizar. Por isso que eu coloquei aí que uma das funções é a certificação e a função probatória. A rastreabilidade. Rastreabilidade, a gente está diretamente relacionado em relação à pirataria, porque você tem como fazer, por exemplo, dentro do nível... Eu já estou antecipando aí os exemplos, mas não tem como não falar dos exemplos, né? De você fazer a rastreabilidade de um produto desde o momento, vamos supor, uma roupa, que como eu trabalho na área de direito à moda, então eu sempre acabo fazendo essa vinculação de exemplo. Você tem como saber a origem da matéria-prima daquele produto, onde foi feita a fiação do tecido, onde foi desenvolvida a estampa, quem foi o responsável, quem foi a empresa, algumas vezes, dependendo do produto, quem foi o artesão que desenvolveu aquele produto, em qual localidade, depois quando ele foi encaminhado para a loja, qual loja, quem foi o vendedor que comercializou aquele produto, quem foi que adquiriu aquele produto. Aí a gente já tem uma correlação com a LGPD também, que a gente sabe que para que você detenha essas informações pessoais, essas informações muitas vezes sensíveis, você precisa de uma autorização do cliente, mesmo que seja para incluir aí dentro dessa rede do blockchain, tudo é a questão do consentimento. A gente tem uma conjuntura aí de legislações
que estão relacionadas a isso, passando pela revenda de produto, que hoje em dia não é mais uma tendência, é um fato, e a gente vê o resultado disso pelo aumento do valor das ações, não só aqui no Brasil, mas no mundo de uma maneira geral, e investimento de grandes marcas de luxo, com a questão do resale, ou do second hand, ou mais comumente chamado dos bons e velhos brechós, que tiveram uma visão completamente reestruturada e ampliada, que está relacionada à sustentabilidade, a um novo conceito de consumo, muito advindo da geração Z. Então, a gente tem, até esse momento de revenda desses produtos, a gente também pode se utilizar do blockchain para saber para onde ele foi encaminhado, com questões relacionadas à fiscalização e combate às infrações aos direitos de propriedade intelectual de uma maneira geral. Isso agregado ainda à questão da desburocratização e segurança no compartilhamento de informações. Desburocratização tem a ver diretamente com aquela característica que falei para vocês, a descentralização, porque como não há vamos dizer assim, uma autoridade geral que faça o regimento dessa estrutura, você tem essa desburocratização, porque você tem um sistema, ele funciona desse jeito. Se você cumprir os requisitos daquele sistema, entrar, você pronto, você está com a sua tecnologia de blockchain aplicada àquele produto, aplicada àquela situação, aplicada àquela relação, de uma maneira efetiva. Você não precisa ter autorização de A, B, C, D, E, F, G, ou passar por algum outro requisito que não aqueles impostos pela própria rede, pela própria tecnologia do blockchain. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos práticos dentro da área de propriedade intelectual. A gente começa aí com esse registro automatizado que é oferecido pelo INPI desde 2017 para os pedidos de registro de programas de computador. Tem um sistema online, que é esse ERPC aí, que está em vigência desde 2017. Quem fazia o registro de programas de computador antes sabe a chatice que era você ter que fazer ou a impressão de todo o código-fonte, ou então o envio em CD de todas as informações para o NPCI, que tinha que armazenar aquilo fisicamente dentro lá da sede do NPI durante 50 anos. Então, vocês imaginam a quantidade de coisa que deve ter por lá, papel e CD, antes da vigência desse sistema propriamente. Hoje em dia não, é tudo muito rápido, tudo muito prático. Você consegue o registro assim, de uma maneira muito, muito rápida, você encaminha o código-fonte pelo próprio sistema, você cumpre ali, você usa assinatura digital, tem toda uma facilidade ali para a proteção do programa de computador que o próprio NPI disponibiliza. E eu, particularmente, acredito que há uma tendência de que isso possa vir a ser aplicado. Estou aqui torcendo para que isso aconteça com as demais formas de registro dentro do NPI, porque isso facilitaria muito a nossa vida e facilitaria muito também o processo de análise. Eu acho que a estruturação é complexa? Sim, é complexa, mas vale a pena pelo que isso significaria em termos de rapidez, em termos de possibilitar de uma maneira mais célere, de uma maneira mais efetiva, a proteção da propriedade intelectual no nosso país. Quem atua com isso sabe o quanto é importante, né? Mas quem está do lado de fora acha, propriedade intelectual, por que eu vou me preocupar com isso? Até que vem uma situação que se configura ali um desrespeito àquilo e ocasiona uma série de prejuízos, aí a pessoa percebe, seja pessoa física ou jurídica, percebe a importância que isso tem. Mas nós, como atuantes aí dentro da área, a gente sabe o que isso significaria e o que isso significa economicamente para um país. Então, eu deixo aí, como eu sei que está sendo gravado, está sendo registrado para a posteridade, né, Soraya? Então, fica aí, NPI, pensem nisso com carinho, de estender essa possibilidade de registro via blockchain para as demais situações que a gente tem. Temos também aí como segundo exemplo prático o registro de criações protegidas
pela legislação autoral em blockchain, como eu falei para vocês inicialmente, você consegue fazer prova da existência daquela sua criação. A gente sabe que no direito autoral, como eu disse, ele passa a existir a partir do momento em que ele se configura no universo físico. Então, qualquer forma de registro que você tenha para comprovar que você é o autor e a sua anterioridade naquela criação, a gente sabe que dá um trabalho. Quando tem qualquer questão que envolva essa comprovação, quando a pessoa não quer fazer o registro, a gente fala, olha, o registro não é obrigatório, mas ele facilita muito a sua vida e a nossa vida de advogado. Porque você basta juntar ali, olha, está aqui, é comprovado, data tal, horário tal, assim, assim, assado. Já fica ali. Mas, às vezes, o cliente fala, não quero me preocupar isso agora, eu vou fazer um dossiê probatório para dizer que realmente fui eu que criei isso, eu sou o primeiro, aí depois o que for feito a gente vê mais para frente. Então, com o blockchain, você consegue fazer isso de uma forma bastante célere, inclusive aqui no Brasil. Não sei se você lembra, Soraya, até nós tivemos uma aluna no curso que fez a menção se tinha a validade. Aí eu falei para ela que tem que ser aceito pelo nosso poder judiciário, porque a partir do momento em que você usa a infraestrutura, a tecnologia do blockchain, consegue comprovar o registro que foi feito daquela criação, com data, horário, e, como eu disse, é incorruptível, inviolável, não tem como haver uma discussão a respeito disso. E nós temos, inclusive, sites aqui no Brasil bastante utilizados com valores bem interessantes. Quem quiser aí conhecer, depois vale a pena, e eu não estou ganhando nada para essa divulgação, apenas compartilhando aí a informação que eu acho bastante válida. E a primeira vez... Oi! Roberta, tudo bom? Oi, Roberta, tudo e com você? Tudo ótimo. Posso fazer só um comentário quando você claro, falou sobre os tribunais? Salvo engano, o Tribunal de Justiça aí de São Paulo já tem decisão nesse sentido, validando prova por blockchain. Se vocês quiserem, depois eu até encaminho para o grupo. Por favor, porque uma jurisprudência nunca é demais. Com certeza. Ainda não é nada muito divulgado, né? Esperamos que os tribunais atuem nesse sentido, reconhecendo o blockchain como meio de prova, mas já existe, sim, alguma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu passo para vocês. Excelente. Você sabe que eu nem me dava o trabalho de procurar, porque eu nunca achava nada. Aí eu falei, olha, eu vou aqui dar uma de João sem braço, vou juntar e tá ali, entendeu? Como o CPC diz que todos os meios de prova são possíveis, então, se o CPC dá essa brecha de todos os meios de prova, o blockchain tá aí no meio também. Exatamente, o mundo é CPC 4.0, tem que se adaptar. O direito tem que acompanhar a evolução. Então, sempre que eu junto qualquer coisa, eu faço a menção específica do CPC, porque aí o magistrado vai ter que pensar antes de negar. Eu falo, mesmo, o CPC da brecha, o que eu vou fazer, né? Mas é bom saber que tem essa jurisprudência já. Por favor, compartilhe, Roberta. E a primeira vez que houve uma aceitação específica dentro de um tribunal foi aí em setembro de 2018, na China, justamente como uma situação aí de infringência de direitos autorais, de violação de direitos de propriedade intelectual, especificamente aí o direito autoral. Aí aqui eu trago para vocês algumas outras situações de exemplos práticos, né? A gente começa aí pela Rússia, que está desenvolvendo uma plataforma de blockchain, onde você consegue fazer, é como se fosse uma espécie de escambo, gente. Você consegue fazer empréstimos em dinheiro ou em
em criptomoedas, enfim, eu não consegui obter a informação de que tipo de valor propriamente, se é um valor tangível ou intangível, que você consegue fazer esses empréstimos trocando pela propriedade intelectual. Vejam que isso é uma coisa assim tão sui generis, né? já utilizando o termo aí dentro da nossa área, no qual você faz empréstimos, sendo que a moeda de troca são seus ativos de propriedade intelectual. Então, isso é um outro exemplo aí, e usa-se uma plataforma blockchain justamente para ter uma garantia maior de seriedade, de estruturação aí. O site, alguém gostaria de fazer um comentário? A Renata. Eu li ontem rapidamente, que também estou aprendendo, de leilão de obra de arte através do blockchain. Sim, eu achei sim. tudo negociado através do blockchain, em obras de arte. São os NFTs, que a gente vai falar lá no finalzinho mesmo, é bem legal. E não só obras de arte, né, tudo, você pode até vender o brinco, né, quando eu já falei isso outra vez, eu falei assim, você pode vender até o seu copo de água, a água que está dentro do seu copo, você pode transformar em NFT e colocar para ser comercializado dentro de algumas dessas plataformas. Então, é uma coisa assim, bem, eu diria, bem inovadora, para não falar surreal. Enfim, obrigada, Rê. O segundo exemplo prático é o que eu mencionei para vocês antes, que é muito útil, inclusive por isso que eu coloquei até o nome do site aqui, Inspire IP, que é uma startup brasileira que ela reduz, né, esse processo de registro do direito autoral aí para 5 minutos, né? 180 dias é o tempo médio que leva na Biblioteca Nacional para você ter o seu certificado de registro de direito autoral. Mas com a plataforma, você consegue fazer isso em 5 minutos. Você se cadastra, insere as informações, paga a taxa, que eu vou falar, é uma taxa de R$50, era até a última vez que eu fiz, então é uma coisa muito rápida, muito prática, e você consegue juntar ali no processo sem nenhuma burocracia, sem precisar ir até o escritório da Biblioteca Nacional. A gente tem um aqui em São Paulo, a sede fica no Rio de Janeiro, mas a gente tem um escritório aqui em São Paulo. Nos estados onde não há escritório, você tem que fazer esse encaminhamento pelo correio. Assim, o desenvolvimento tecnológico ainda não está tão avançado assim, então a gente tem uma certa dificuldade com isso, mas com esse site específico, ele é muito prático, muito objetivo, e eu acho que está faltando aí, inclusive, uma concorrência de mercado, podiam ter vários, assim, fazer uma disputa dos valores de rapidez, em vez de 5 minutos, nós fazemos em 3, em 2, você entra com o pedido de registro, já automaticamente ele já está garantido, então fica a dica. E essa startup, ela tem crescido muito e arrecadado assim, investimentos estratosféricos, gente. Gente, eu vi que vocês estão escrevendo no chat, mas eu não consigo acompanhar aqui, tá? Então, se vocês preferirem fazer os comentários ao longo, eu agradeço muito. Aqui nós temos uma outra situação de blockchain, propriedade intelectual, a criação de mercado de IBM cria mercado de patentes, se transforma propriedade intelectual em NFTs. A gente vai ver mais para frente o que é o NFT. A maioria de vocês já deve ter ciência, porque isso é uma coisa que vem sendo falada muito na mídia ultimamente. Eles transformaram os ativos de propriedade intelectual, ou seja, esses registros de patentes, em NFTs, ou seja, em algo que possa ser comercializado dentro dessas plataformas, esses marketplaces que comercializam esses NFTs para a negociação desses ativos. É mais ou menos parecido com aquilo que os russos estavam desenvolvendo, que querem trocar os ativos de propriedade intelectual por empréstimos em dinheiro, propriamente moeda ou criptomoedas.
mas aqui no caso a gente tem uma transformação desses ativos em NFTs. Outras 3 situações aqui a gente tem para o combate na pirataria, como eu mencionei para vocês, os grandes grupos da indústria do mercado de luxo no mundo, como Kering, por exemplo, que é dono da Gucci, o Louis Vuitton Moet Hennessy, que é dono da Louis Vuitton. Então, eles estão utilizando a tecnologia blockchain justamente para o combate à pirataria, porque através desses registros que são incorruptíveis, você consegue fazer o acompanhamento desde a produção inicial ali daquele produto, da matéria-prima, até o consumidor final e até a transmissão, quando ela é feita através da revenda desses produtos de segunda mão, né? A gente fala produto de segunda mão, você consegue fazer esse acompanhamento. E, por óbvio, você consegue saber, dentro desses registros de blockchain, se realmente aquele produto, com aquele código, com aquela informação, ele realmente é original ou não. Aqui também é uma outra forma, essa revolução blockchain para a indústria de luxo, falsificação exposta. Ele é um aplicativo onde são colocadas informações fornecidas pelas indústrias dentro dessa plataforma e que, através de um rastreamento, de um escaneamento do produto pelo aplicativo no celular, você consegue fazer a identificação se aquele produto é falso ou não, com até 96% de acerto. E, assim como essa ideia, a gente tem vários outros gadgets, aplicativos que também têm essa similitude. Esse Jerome Grilles aí não foi o primeiro a inventar isso, mas eu trouxe porque tá em destaque aí, porque é a primeira vez que uma pessoa física propriamente cria algo nesse sentido. Os outros aplicativos que existem são de empresas. Terceiro exemplo é essa operadora que registra patente de blockchain para combater pirataria de TV. Então, mais uma forma de tentar evitar que burlem os direitos de propriedade intelectual aqui. Nós temos assim vários tipos de registro de patente nesse sentido, fora do Brasil, para evitar esse tipo de coisa. A gente sabe que o streaming no mundo é uma das áreas que sofre mais pirataria, porque é muito fácil você abrir um site e você disponibilizar ilegalmente aquelas informações. E quem trabalha com combate à pirataria dentro da área de propriedade intelectual sabe o quão difícil é. Você consegue um dia fazer com que aquele site saia do ar, que aquele perfil no Instagram pare de fazer propaganda, de comercializar, mas no dia seguinte já tem outros 5 sites abertos, mais outras 5 lojas no Instagram abertas, enfim. O combate à pirataria aí é uma luta inglória, bastante difícil, mas isso não significa que nós devamos deixar que a coisa siga aí do jeito que está. Outros exemplos dessa marca portuguesa de moda que usa o blockchain, consegue fazer a comprovação da antiguidade, titularidade dos seus designs através de uma certificação por essa tecnologia de registro dessa empresa Clark Modet, aí é mais ou menos como as anteriores, muda pouca coisa dentro da estruturação, a finalidade é mais ou menos a mesma, né? Que é fazer a comprovação de anterioridade, fazer a possibilidade de rastreabilidade, enfim, trazendo exemplos aqui de vários países, de várias situações, para vocês verem como é um crescente em relação a isso. Isso aqui, vocês não, olha eu, né, colocando o dedo no touch aqui, achando que eu estou no celular fazendo o apontamento. No de baixo, no de alta fidelidade, que está desenvolvendo uma cadeia de bloqueio para a proteção de propriedade intelectual, e essa palavra aí que eu fui procurar, mas eu vi que é uma corruptela, uma criação em decorrência da criptomoeda, que é essa criptoocorrência em jogos de videogame, para evitar que haja a burla dos direitos autorais dentro desses jogos, que
Da mesma forma como o streaming, gente. Hoje em dia, os jogos de videogame, não só os jogos que você adquire, eu nem sei mais o nome, né? Na minha época eram as fitas, né, do videogame que você colocava ali no Mega Drive. Hoje em dia eu não sei qual é a denominação específica, mas enfim, vamos lá, os softwares dos jogos que você adquire, ou então os jogos online. Há sempre uma tentativa de burlar aquilo ali para que você possa utilizar sem... Hoje em dia o termo é mídia digital. Muito obrigada, Caio. Eu agradeço, né? Porque uma pessoa que não joga mais videogame, você fica ali meio perdida no tempo e no espaço, né? Para dizer que não jogo, eu descobri que tem uns jogos antigos que são online agora, tipo Pac-Man, Pitfall, que era da época do... Ai, gente, como chama o videogame? Gente, não fiquem sem do Atari. Isso. Obrigada, o Atari, Patrícia. Eu ia falar, se façam de desentendidos, porque tem gente que jogava aí do Atari, que são online. Então, eu entrei lá para matar uma saudade. Obrigada, Patrícia. Então, só para dizer que eu não joguei, eu joguei. E aí usa o blockchain propriamente para evitar qualquer interceptação indevida dentro dessas plataformas, tá? Desses mundos, desses jogos virtuais. Vamos outro exemplo aqui. Gente, eu estou vendo que vocês estão escrevendo no chat, vocês estão me deixando curiosa porque eu não consigo ver. Por favor, falem aqui comigo também, senão eu fico me sentindo deixada de lado. Aí eu coloco essa questão aí para nós pensarmos, para nós divagarmos a respeito. Se a adoção da tecnologia de blockchain na gestão de direitos de IPI parece exigir um conjunto de normas acordadas, internacionalmente apoiadas, ou subsistirá por si só pela descentralização? Não temos uma resposta, a gente não sabe. Ao meu ver, uma coisa recai diretamente sobre a outra, porque a partir do momento que há um conjunto de normas específicas, sejam elas nacionais ou internacionais acordadas, a descentralização deixa de ser uma da característica principal, mas, ao mesmo tempo, isso deixa muito em aberto a questão do direito em si, em relação a essa tecnologia, do direito de uma maneira geral, tá, gente? Todos os direitos existentes a partir daí, não só os relacionados à propriedade intelectual. Então, fica aí essa pergunta no ar, para mais para frente nós voltarmos, quem rever esse bate-papo nosso depois na internet, vai falar, nossa, olha o que eles falavam naquela época, em 2 de junho de 2021, eles já estavam discutindo, e hoje em dia a questão já está tão diferente, mas é importante dizer, registrar aqui que era isso, o cerne hoje em dia, né? A descentralização ou a normatização? Mas e se essa normatização for o caminho, como isso vai ser feito? De quem vai ser a incumbência dessa normatização? Será que vai haver um consenso mundial? Aí eu deixo também outro X da questão para você. Se não há um consenso nem em relação à questão da emissão de carbono, quanto mais de uma estrutura tecnológica que envolve tantos ativos e tantos valores importantes aí a nível mundial. Então, só essa questão aí para debate. Aí a gente entra na parte das curiosidades aqui, que eu trouxe 2 para vocês. Como eu disse, uma todo mundo já escutou falar, que são os NFTs, inclusive a Renata mencionou aqui para a gente. Mas um outro eu vou falar para vocês, que é uma coisa muito nova, a plataforma e o sistema em si, que é em código aberto, foi lançado recentemente, no dia 7 de maio, então é uma coisa bem nova, não deu nem um mês ainda da existência, então eu acho interessante compartilhar, inclusive, Soraya, vai fazer o jabá aqui, tá? Inclusive, dia 8, nós vamos fazer um evento através da Comissão de Estudos de Direito da Moda, discutindo isso também, chama Fashion Techs, a gente vai ter várias questões aí relacionadas, dentre elas,
essa que eu vou mostrar para vocês agora, que são a Internet Computer, do Definity. O que é essa Internet Computer, gente? Eu diria assim que ela é uma revolução, é algo que parte através da descentralização também. Isso é um crescente aí dentro da nossa sociedade, tirar essa descentralização, trazer a possibilidade da sociedade estruturar-se por si só, sem a necessidade de leis, normas que regem de uma forma muito... Eu não sei qual é o termo específico que eu posso dizer, porque como advogada, e vocês como advogados também, a lei rege a nossa vida, né? A legislação que se aplica ao caso concreto daquilo que nós estamos tratando é o que rege a nossa vida. Então, pensar na existência de algo sem uma normatização específica, eu acho que é um pouco complexo assim, para o alcance do nosso pensamento, mas eu acho que isso é uma inovação, é uma forma de pensar, é algo a se refletir daqui para frente, principalmente em decorrência disso, que eu também acho que isso vai ser um crescente muito grande, por isso, de novo, é bom deixar registrado aqui, é muito recente, como eu disse para vocês, dia 7 de maio foi lançada a plataforma, a proposta em código aberto, ou seja, qualquer pessoa pode fazer a interação com essa tecnologia, essa proposta em si, que visa substituir a nossa internet como nós a entendemos hoje, como nós a utilizamos hoje. Todos nós sabemos que a internet, tal qual nós a conhecemos, ela tem uma série de interesses, tem uma série de vínculos com grandes empresas, com governos, enfim, a gente não tem. Nós achamos que nós somos livres dentro da internet, mas não é assim que a coisa funciona, e essa empresa, a Definity, que é uma plataforma de contratos propriamente, ela criou essa nova internet, né? Eu fico falando nova internet porque é mais fácil de assimilar um pouco do conceito deles. E antes de ser lançada propriamente a plataforma, quando eles começaram a fazer a arrecadação de investimentos, eles conseguiram muitos investimentos aí para colocar essa proposta no ar. Depois, quem tiver curiosidade, eu sugiro que visite o site deles para tentar entender de uma forma mais ampla o que vem a ser propriamente essa Internet Computer. Aqui a explicação propriamente lá dentro do site deles, que, como eu disse para vocês, é uma descentralização sem vínculos com governos ou sem vínculos com empresas e com código aberto, como eu disse, que pode ser utilizado por qualquer pessoa física, qualquer pessoa jurídica, da forma que for mais conveniente. E eu fiz essa observação da última vez que eu falei sobre isso, que não faz muito tempo, lógico, né, que foi dia 7 de maio, eu falei isso, acho que há 2 semanas atrás, na aula. Renata, você estava... Você falou naquele no curso que a gente participou, Sim. Que você falou no último dia, da criação à proteção, da Taeli e da verdade. É verdade. Foi bem aí, tinha, assim, estava ali recém colocado mesmo. Só uma observação que eu faço, reparem que o nome da plataforma, ela chama Gênesis. Eu não sei, quem é da minha época vai lembrar disso, Gênesis, no Exterminador do Futuro, era a empresa que criava os robôs que acabavam com a Terra, né? Que tem aquela guerra entre os humanos e robôs. Quem não assistiu o Exterminador do Futuro não vai entender a minha analogia, mas fica aí porque isso me despertou. Na hora que eu bati o olho, imediatamente veio aí a lembrança disso. Pode ser uma coincidência, mas eu não acredito muito em coincidências no mundo. Eu acho que as coisas sempre têm aí um quê, mas só a título ilustrativo. Fica o registro aí para vocês. Aqui está de uma forma mais específica, falando sobre o que é propriamente a Definity Foundation.
que é um projeto, é uma organização sem fins lucrativos, mas eu sempre fico com aquele pé atrás, né? Como assim sem fins lucrativos, né? Você cria uma nova internet visando deixar a internet tal qual como nós conhecemos hoje, num segundo plano, com uma existência paralela, visando que as pessoas deixem de utilizá-la para passar a utilizar a plataforma deles, como eu disse para vocês, que é uma nova rede, uma base de uma internet nova e descentralizada, de novo, a descentralização aí no cerne da questão, mas com investimentos extremamente vultosos, ou vocês acham que 160 milhões de dólares aparecem de uma hora para outra? Não. E aí eu pergunto para vocês também, essa pergunta não tem resposta, obviamente, como essas empresas investiram aí, esses colaboradores investiram esses 160 milhões e não tem nenhum tipo de interesse dentro da criação disso, ou dentro dessa existência. Eu acho difícil, aí a gente vai para aquele velho ditado, né, que não existe almoço grátis. Para mim também não existe almoço grátis, mesmo com essa valorização da descentralização, não, nós somos uma entidade sem fins lucrativos, enfim, vamos acompanhar aí o movimento ao longo dos anos. Aí eu coloco também a definição que eles deram de o que é aquele internet computer, que o nome dessa nova internet chama computador da internet, que é o primeiro blockchain do mundo a operar a uma velocidade de internet com capacidade ilimitada. Então, pense nas possibilidades que isso vai acarretar de uma maneira geral. Capacidade ilimitada, através de uma rede de blockchain descentralizada, segura e escalável, segundo essa organização. Aí aqui eu coloquei algumas menções que eu falei para vocês antes, de quais são as diferenças entre essa nova internet e a internet como nós a conhecemos. Até coloquei aqui que é uma reimaginação do setor de tecnologia da informação, livre dos monopólios das big techs, que controlam os dados dos usuários, assim como os governos também. A gente sabe que, eu falo que eles funcionam em conjunto, nada daquilo que a gente coloca na internet, aquilo ali é em vão. O maior ativo atualmente é a informação do usuário, seja ela qual for. E a sociedade tenta impor limites para esse tipo de absorção de informações, mas a gente sabe o quão difícil isso é. Aí um exemplo disso é a LGPD, uma série de regras, uma série de imposições, mas que no final das contas, como é que nós vamos ter uma garantia efetiva de que aquilo está resguardado, de que aquelas informações realmente não vão ter uma utilização indevida, e a gente sabe que existe aí uma série de entremeios dentro desse universo, e além da internet como nós a conhecemos, a internet que nós utilizamos, que a maioria das pessoas utiliza, a gente sabe que tem a Deep Web, onde acontecem coisas escabrosas, e é um universo, eu falo que é um universo paralelo, obscuro, e será que uma Deep Web dentro dessa internet nova também não seria proposta? Fica aí também, porque eu não tenho a resposta para isso. Então, essa aqui é o logo deles, da empresa. E agora, NFT propriamente, que aí as pessoas já têm escutado de uma maneira mais comum, que é em tradução livre, token não fungível. Aí eu coloquei algumas definições aqui para vocês, que os tokens são criptoativos propriamente, registrados em bancos de dados públicos, e o NFT é um certificado de propriedade digital inviolável justamente porque ele está dentro ali daquele universo da tecnologia blockchain, e ele evita que algo que seja criado ou que seja colocado ali dentro daquele universo do mundo virtual não possa ser copiado, porque já que ele é um certificado, ele se utiliza também da tecnologia blockchain, você não consegue fazer uma violação em relação à propriedade, em relação à transmissão dessa propriedade
aí eu coloco aqui para vocês que qualquer coisa pode ser transformada em NFT e colocada nessas plataformas, nesses marketplaces que comercializam. Ah, tá, Thaís, mas como é que eu transformo qualquer coisa em NFT? Justamente essas plataformas, esses marketplaces que comercializam esses produtos, eles fazem essa transformação de qualquer coisa em NFT que possa ser comercializado. Inclusive, os ativos de propriedade intelectual, que foi aquilo que a gente viu lá, transformar os direitos de propriedade intelectual que você detém em moeda de troca ou colocação à venda disso dentro dessas plataformas. Como qualquer coisa pode ser o seu ativo, a sua propriedade também. Só que aí a gente já começa com uma série de questões, né? Como é que fica a questão da responsabilidade solidária? A gente vai poder equiparar esses marketplaces de NFTs, como, por exemplo, um eBay, um Mercado Livre, porque a gente sabe que aqui no Brasil, por exemplo, já tem uma jurisprudência dominante que fala que sim, esses marketplaces eles têm uma responsabilidade solidária. Se aquele vendedor que está dentro da plataforma comercializa um produto e aquele produto não é entregue ou há qualquer tipo de infração à legislação, a plataforma responde junto com o vendedor. Antes, a teoria deles era, não, nós somos só um espaço onde o vendedor está ali vendendo seu produto, nós não temos responsabilidade nenhuma. Mas a responsabilidade existe a partir do momento em que você recebe uma porcentagem em relação àquela comercialização, em relação àquelas vendas, que é o que acontece também dentro desses marketplaces de NFTs. Você paga um valor para entrar nessas plataformas, justamente para que a empresa transforme aquele seu ativo num NFT que ele possa ser comercializado. Em sendo comercializado, da forma que for, ela recebe uma porcentagem em relação àquilo. Então, no meu entender, obviamente, também se aplica a responsabilidade solidária nesse momento. Aí eu coloquei outras observações aqui, que o forte do NFT não é o palpável, que não há uma definição específica do que é o que se compra através desse NFT. Você pode comprar uma experiência, você pode comprar um produto físico, você pode comprar um produto virtual, você pode comprar um ativo intangível, como, por exemplo, os direitos de propriedade intelectual, você pode comprar uma música, enfim, tudo fica ali registrado dentro daquele Tenho uma dúvida sobre essa parte. Pois não, Carlos. A lógica do NFT, desculpa até o barulho que está de fundo aqui, que está tendo obra no apartamento de cima. Essa questão do NFT. Então, o NFT, você literalmente escolhe qual é o direito que você está vendendo em cima daquela obra, porque isso sempre foi uma coisa que ficou muito na minha dúvida, porque não são todos que estão vinculados ao direito de propriedade intelectual daquele item, mas outros são, então não tem uma regra regida muito naquela questão contratual mesmo, que está definida entre as partes. Então, eis o X da questão, Caio. A sua pergunta é muito válida. Eu ia falar justamente a questão dos direitos morais em relação aos direitos autorais. Os seus direitos, a gente sabe que, por lei, eles não são passíveis de serem comercializados. Essa é a nossa legislação nesse sentido. Ah, tá, mas eu quero vender os meus direitos morais dentro de uma plataforma de NFT, só que eu vou fazer a efetivação dessa comercialização vai ser em outro país. Tá, mas e se esse no outro país não for permitido também? Como é que a gente vai fazer a análise? Como é que a nossa legislação, por exemplo, vai se adaptar? Porque o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, diz que é válida a aplicabilidade do CDC, onde é efetivada aquela transação. Muitas vezes, quando você compra, por exemplo, produtos em sites do exterior que não tenham uma sucursal aqui no nosso país, ou que não tenham uma representação aqui no nosso país, você não tem a proteção do CDC. Nesse caso específico aí, a gente não está nem entrando nesse cerne da questão do CDC, a gente está na questão do que pode e o que não pode. A nossa lei diz que a gente não pode vender os direitos morais em relação aos direitos autorais. Mas eu não, eu cismei que eu quero vender, eu quero colocar à venda. Já que eu posso colocar à venda qualquer coisa, eu vou pagar o valor de inscrição, vou pedir para que essa
esse marketplace transforme os meus direitos morais em NFT e vou comercializá-los. Como é que vai ser o resguardo disso? Com quem adquirir esses produtos, nesse certificado, essas aquisições, elas vão ter uma validade jurídica? Quem que vai discutir essa validade? Entende? Você entende que a sua pergunta não tem uma resposta? Então, toda a roda assim, de debate que acaba entrando sobre NFT nunca tem uma conclusão de nada. O pessoal sempre termina concluindo. Estou comprando o quê? Estou adquirindo o quê? Que direito que eu tenho? Se, por exemplo, eu vejo que as pessoas andam comercializando muitos memes, né? Que são feitos com eles próprios. Cara, o que eu mais vejo é lojas online ou propaganda que utiliza o meme. Se a pessoa compra o meme, ela não vai poder notificar, por exemplo, a Rede Globo por estar utilizando aquele meme? Isso é que eu fico assim, meio... Parece que a pessoa está comprando nada. Parece que a pessoa está comprando só pelo simples fato de falar, eu sou dono, mas eu não posso... Sou dono de nada ao mesmo tempo. Você falou exatamente o que eu vou falar nesses... eu ia falar, né, que eu mudei o slide. Porque eu tinha um slide subsequente que falava justamente sobre isso, que você compra... inicialmente é a escassez do produto, é isso que dá o valor para o NFT. Não existia em lugar nenhum, eu sou o primeiro a comprar isso e o meu nome vai ficar lá dentro do blockchain, ou seja, no livro de registro, como um primeiro comprador daquilo, entendeu? Então, você compra aquele senso de escassez, o fato justamente de você ter sido o primeiro a comprar. É uma coisa assim que não tem ainda um entendimento plausível, legal, né? Tal qual a gente tem hoje em dia. É muito difícil de entender. E todas as rodas de discussões que nós participamos, ainda durante um bom tempo, Caio, a gente vai ter esses questionamentos, porque não tem uma resposta efetiva em relação a isso, não tem nada, não, vai ser desse jeito, vai ser assado, porque além do nosso próprio entendimento aqui no nosso país, a gente tem os entendimentos nos outros países. Como é que isso vai ser? O entendimento do Brasil é esse, tá, mas na Europa é assim, na Ásia é assado, nos Estados Unidos é de outro jeito. Então, eu acho difícil haver um consenso em relação a isso. Então, Thaís, nós, como advogados, vamos ter bastante trabalho. Pois não. Roberta, de novo, desculpa te interromper, mas é porque eu tenho uma dúvida. Na verdade, eu tinha entendido, posso ter entendido de forma equivocada também, que a questão do meme da garotinha vendo o circo pegar fogo, ela tinha... quem comprou, na verdade, por NFT, tinha a exclusividade de exploração patrimonial do meme. Pelo que eu entendi, foi isso. Eu não consigo associar a compra de um NFT, que, na verdade, você compra o registro, a uma sessão total envolvendo, inclusive, direitos morais. Até porque, pela lei brasileira, seria extremamente impossível, seria ilegal, seria uma operação sujeita a uma anulação, vamos colocar dessa forma. Aí é aquilo que eu falei para você, esse é o nosso entendimento, mas e se configurar que essa venda desses direitos morais e não dos patrimoniais, por exemplo, foi feita em outro país que passa a anuir com esse tipo de possibilidade? Como é que fica? Mas entrando no Brasil, eu entendo que não, porque se o Brasil... que assinou a Convenção de Berna para a proteção dos direitos autorais, ele impede que você negocie a cessão total de um direito moral, eu entendo que é impossível à luz da lei. E que, mais uma vez, se isso ocorrer, você tem como você titular, vamos colocar dessa forma, você tem como barrar essa negociação e manter apenas a negociação dos direitos patrimoniais, que é como geralmente é feito. Eu não vejo o NFT como uma evolução do que já existe. Eu vejo como um smart contract
de aquilo que antes se fazia de uma outra forma. A mesma coisa como eu vejo blockchain, de uma forma muito mais rápida, eficiente, vamos colocar até mais barata, de você proteger o teu direito autoral. Agora, eu não vejo blockchain ultrapassando os limites legais previstos na LDA. Roberta, o meu entendimento é exatamente o seu. Eu parto desse mesmo pressuposto, eu tenho esse mesmo entendimento, esse mesmo raciocínio lógico e legalista que você tem. Justamente, eu acredito que a gente tenha esse entendimento justamente porque nós militamos na área e a gente entende isso. Mas a partir do momento em que essas plataformas possibilitam a comercialização de qualquer tipo de ativo, de qualquer tipo de coisa, como que, eventualmente, eu posso impedir que alguém comercialize alguma coisa, como, por exemplo, algum direito moral relacionado a sua propriedade intelectual autoral em cima daquilo, dentro dessas plataformas? Como é que eu vou fazer a reivindicação? Para quem que vai ser feita essa reivindicação? Como Aí eu vou puxar a sardinha para nossa brasa, porque aí vai caber o advogado a intervir numa negociação dessa. Se, porventura, a outra parte seja, vamos colocar assim, entendida como hipossuficiente à luz de todo esse aspecto tecnológico, tá? Vamos fazer aqui um paralelo com o CDC. Eu acho que vai precisar de uma intervenção até para, se for o caso, envolvendo o Poder Judiciário, para que fique muito claro que aquilo que está sendo negociado é exclusivamente exploração patrimonial. Então, eu costumo brincar, eu sou muito aprendiz de feiticeiro de NFT, blockchain também, comecei a entender, eu posso aqui citar a plataforma que eu uso o Original My, fiz alguns poucos registros por lá e da forma como me vem, inclusive, o arquivo, eu não vejo a menor possibilidade de você envolver ali um direito moral. Então, eu acho que, como sempre, e como uma questão nova, isso vai ser muito discutido ainda, dependendo com participação do Poder Judiciário, como a gente vê todos esses casos novos, vamos colocar assim, mas eu veria como, de repente, uma cláusula teleonina para quem vai comprar, vamos colocar dessa forma, se a pessoa for hipossuficiente. Eu concordo com você. Mas, ao mesmo tempo, de novo, gente, eu não tenho respostas, eu não tenho entendimento. Como eu disse no início, é sempre colocar a pulguinha atrás da orelha, justamente para fomentar o debate. O meu entendimento é o mesmo que o seu, Roberta. Só que aí a gente tem a questão da descentralização. Se você tem uma descentralização, a partir do momento em que você descentraliza algo, óbvio, você não pode fazer algo imoral ou amoral ou ilegal, mas como é que esses conceitos vão ser estabelecidos ali dentro dessa plataforma, dentro desse universo, dentro dessas relações comerciais que vão se estabelecer, comerciais ou não? Então, a gente tem aí um sem fim de debate, graças a Deus, porque aí nosso trabalho vai ser mais requisitado, e eu acho realmente que é necessário que isso seja acompanhado de perto, que essas situações sejam acompanhadas de perto e que a cada movimentação, que a cada novo lançamento, que a cada nova situação que se configure, ela seja realmente observada, para que os direitos, o mínimo desses direitos sejam resguardados, principalmente os direitos em relação aos direitos de propriedade intelectual, esses ativos que são intangíveis e que nós entendemos a valorização, nós entendemos a estruturação deles
diferentemente da maioria do público comum, né? Porque é a nossa obrigação como advogados dentro dessa área de atuação. Mas o meu entendimento é o mesmo que o seu. Mas, como eu sempre falo que dentro desse universo da tecnologia, o céu é o limite, muitas vezes até ultrapassando, eu trago situações que eventualmente podem vir a ocorrer ou não. Tá? Eu sempre gosto de deixar aí lançado no ar essas possibilidades. Aí aqui eu trouxe alguns exemplos de marketplaces, gente, que fazem a comercialização desses NFTs. Aqui eu coloquei uma lista de 11, mas tem muito mais do que esses aqui. Tem esses específico aqui de baixo, ele comercializa obras de arte e criações de uma maneira geral, inclusive de memes, Caio, nesse aqui de baixo, que é o Foundation, que é o item 4, aqui é o Foundation, tem esse aqui de cima também, que ele incentiva a coleção dos NFTs que são ali disponibilizados. Tem esse outro, que ele possibilita, ele é um pré-IDO, né, que eu até coloquei aqui, você faz a transformação, antes do ativo se transformar propriamente num NFT, a criação do token é feita por esse site aqui, que, de novo, eu até coloquei aqui em cima, né, Gênesis, nome, esse Gênesis está em todo lado, por isso que eu falo para vocês que não é coincidência, né, são duas plataformas completamente diversas, de intenções e fundamentações, mas o nome é o mesmo, então, só a título exemplificativo para vocês. E é isso, gente. Eu tagarelei mais do que eu deveria. Agradeço muito a partilha de vocês, a intervenção de vocês, os comentários de vocês. Espero que vocês tenham gostado. E espero alguns comentários, debates, suscitações de pulgas atrás da orelha, como a Roberta fez aqui tão bem. Então, por favor. Eu estou vendo que vocês estão meio com cara de ponto de interrogação, imaginando, meu Deus, o que eu vou fazer daqui para frente nesse universo de blockchain e NFTs? Aproveitem agora, porque eu vou encerrar a reunião em breve. Quem quer fazer pergunta para a nossa convidada? O debate, gente, vamos debater aqui entre nós. Vou intervir de novo. Na verdade, acompanhar, gente. Eu acho que é isso, é acompanhar a evolução dos estudos, da doutrina e principalmente dos tribunais. Uhum. E eu acredito que a validação do blockchain como prova, espero que venha antes do debate sobre NFTs, negociação de NFTs. NFTs, desculpa, gente. Eu concordo com você. Eu quero muito que eu também. Uma decisão que ansiosamente. Roberta, isso não facilita horrores a nossa vida? Você entra ali no site rapidinho, já faz tudo. Detalhe, assim, a última vez que eu entrei, eu não sei se ainda é $17. Não vou dizer que é um valor razoável, porque em dólar a gente multiplica quase por 6. Mas para você ter uma proteção que pelas vias que a gente já conhece e que agora eu vou até tomar a liberdade de fazer outra intervenção, uma complementação, na verdade, que você falou sobre o História de Direitos Autorais. O História de Direitos Autorais, desde a pandemia, ele está fechado, voltou a abrir, mas ele abre 2 vezes por semana durante 3 horas. Nossa, então, assim, para você, exatamente, assim, para quem não é do Rio, eu até acho interessante fazer esse comentário. Você tenta ligar para lá e não consegue. Então, assim, eu acho que, dependendo de onde você for, para mandar pelo correio, para mandar por uma via que seja confiável, que eu acredito que seja o SEDEX, porque ali você não está lidando com qualquer documento, está lidando com um documento sigiloso, com aviso de recebimento, ou até um próprio DHL, vamos colocar EO
semelhante, eu acho que vale muito mais a pena pagar $17. Sim. Com certeza. Até pela dor de cabeça que você eventualmente vai evitar. Você sabe que pode ser extraviado. Sim. Não, e você não sabe, gente, um comentário para quem não for aqui de São Paulo, quem é de São Paulo sabe. O escritório da Biblioteca Nacional aqui em São Paulo fica perto da Cracolândia. Então, pensa que bacana quando eu tinha aqui, né? Porque faz tempo que eu não resolvo mais isso através de lá. Mas é complexo, bem complexo. Gente, falem, vocês estão muito quietinhos. Priscila. Aqui não. cortou a sua última fala, na verdade. Ah, quando eu falei que o escritório da Biblioteca Nacional aqui de São Paulo fica perto da Cracolândia. Triste. Para dar um receio Patrícia, mesmo. Karina, Renata, se manifestem. É que você não está olhando o chat, todo mundo está se manifestando no chat, te mandando parabéns, excelente apresentação, quase todos eles. Porque se gente, eles muito falar obrigada. simultaneamente, eles sabem que E que é tudo, então, é tudo muito novo. É tudo muito novo. E eu, então, que estou neném aqui, eu vou não posso, eu estou mais escutando mesmo. Thaís, parabéns, a apresentação maravilhosa, gostei bastante. Esse mundo é muito novo para mim ainda também, e por enquanto só observo e escuto para aprender, mas como sempre, muito bom. Muito obrigada, Priscila. Gente, muito obrigada aqui pelo carinho de vocês. Eu fico muito feliz. Como eu disse, é um compartilhamento aqui de conhecimento. Eu compartilho um pouco do que eu sei, absorvo o que vocês sabem também. A gente junta ali e vai seguindo junto, né? Porque estamos nessa mesma toada, nesse mesmo sofrimento, ou não, de se adaptar a essas situações. Como disse a Roberta, aí os enfrentamentos são muitos. Então, e fico à disposição de vocês, e é um prazer fazer parte da sua comissão e prazer é nosso ter você. Com esses colegas. Grande aquisição para a comissão. Eu vou aproveitar o avançar do horário, a gente já está em quase meio-dia, deve estar o pessoal já com fome, a gente tem colegas aí da Europa, né, num esforço enorme vindo prestigiar a gente, o Richard de novo, eu mencionando ele. Vou, então, pegar esse gancho, já que o pessoal já se acalmou. Enquanto eu faço o meu encerramento, a Thaís Toschi aproveita para se deliciar com o chat e ver tudo que estão escrevendo carinhosamente para ela. A palestra foi, sem dúvida, esclarecedora, enriquecedora e sempre brilhante, porque a Thaís ela tem o dom de ensinar e de passar conhecimento, e de dividir conhecimento, o que pouca gente, às vezes, tem esse dom, e ela tem. Parabéns, Thaís, obrigada pela tua disponibilidade, e agradeço muito essa audiência, que segurou até que bastante até o final, e vocês que são membros, gostei que a maioria dos membros hoje compareceram, vieram prestigiar uma colega também que é membro, aos ouvintes que se inscreveram via Liga Nacional da Propriedade Intelectual, e eu tenho 3 recadinhos finais para vocês. O primeiro, os interessados em serem membros fixos da nossa comissão, é possível, é apenas manifestar o interesse via Liga Nacional da Propriedade Intelectual, enviando um direct lá no Instagram. Olha, eu não quero ser só ouvinte, eu também quero participar dessa comissão, então vocês podem também se manifestar via a Liga Nacional da Propriedade Intelectual é o nosso meio de comunicação entre a nossa comunicação e o mundo que está aí fora, tá? E ela também ajuda a divulgar outros eventos de PI que ela acha interessante para vocês. Inclusive, pegando o gancho que foi muito debatido aqui, a nossa membro, que também é presidente de uma comissão de propriedade intelectual, a doutora Thaís Capito, ela é presidente da comissão de PI da OAB Jabaquara. Ela está coordenando um curso na BPI e as inscrições já estão abertas. Ele começa agora no dia 5 de julho e é justamente sobre NFTs, que dará uma visão bem ampla sobre tudo que envolve os NFTs, como contratos, direitos autorais, direito do entretenimento, tributário, como criar e comercializar, uma visão do judiciário sobre o tema, enfim. E com uma aula, inclusive, da desembargadora Flávia Romano. E também vai ter a visão da mídia com o diretor de conteúdo da Jovem Pan, Carlos Aros. Vocês não podem perder isso.
Associado da BPI não paga. E não associado deve ser um valor irrisório. Gente, isso tudo as associações estão se empenhando nesse período de pandemia em facilitar o acesso a cursos. A ASP também tem vários cursos gratuitos para os associados e custo irrisório para não associado. Inclusive, agora acabamos, acho que já nem tem mais vaga para o de gestão financeira para esses escritórios de IPI. Acabou muito rápido. Mas vai abrir um outro também gratuito para o associado da ASP, e deve ser baixo também o valor para não associado, agora me fugiu, de marketing jurídico, se não me falha a memória, é esse. A grade está tão intensa que eu não consigo mais memorizar tudo. Enfim. E o terceiro e último recado é que a nossa próxima reunião, por favor, agende-se, vai ser no dia 7/7, às 10h30, porque 7/7 é a primeira quarta-feira do mês. E às 10h30 é nosso horário já fixo. E o tema vai ser principais desafios judiciais envolvendo o trade dress. Eu sei que para alguns que já são militantes há muito tempo, o assunto pode não ser novo, mas nós temos uma turma grande também na nossa comissão e de ouvintes que ainda não conhecem todas as nuances do tema do trade dress. Então, vai ser falado o que é o trade dress, as dificuldades judiciais que enfrentamos, justamente em razão da falta de definição legal. E o convidado é o meu colega do escritório, o Dr. Rafael Lemos, que ele atua no contencioso nas áreas de direito civil, direito do consumidor e direito empresarial. E é isso, pessoal, meus recados foram esses. Eu espero que todos se cuidem e um abraço forte em cada um de vocês. E até a nossa próxima reunião.